Bom dia, meus colegas engenheiros e arquitetos e toda a gama da construção civil. Aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Agradeço extremamente a participação de vocês nesses meus artigos, sempre repetindo que só se escreve uma vez, mas todo novo vídeo, esse é o 5º vídeo, a gente faz a visualização. Terminamos o 4º vídeo falando do prédio União em São Paulo, que estava precisando de recuperar e reforçar sua estrutura e dar uma nova vida útil. Terminamos com o diagnóstico estrutural e agora vamos passar para o projeto de reforço estrutural e a obra em si. Mas antes disso, nós falamos do diagnóstico, mas é sempre bom repetir quem vem a ser o diagnóstico. Segundo França, o grande engenheiro paulista, em 2011 ele dizia: diagnóstico é a identificação e descrição dos mecanismos, origens e causas responsáveis pelas manifestações patológicas. É uma excelente definição do engenheiro França. Começando propriamente dito no nosso 5º vídeo, vamos começar a falar do projeto de reforço da estrutura, ou estrutural, como queiram. De quem? Do edifício União, em São Paulo, construído nos anos 60. O projeto constituía num reforço de 16 pilares, todos cilíndricos, que nascem no subsolo e morrem no pavimento térreo do edifício União. Inicialmente procedeu-se à elaboração de um modelo estrutural de acordo com o estado atual da estrutura, adotando a geometria existente e utilizando critérios de verificação de cálculo conforme as normas existentes à época de sua construção. Após a obtenção dos esforços solicitantes, o projeto foi adaptado para atender aos critérios de dimensionamento agora da nossa NBR 6118 de 2007, no caso que foi feito. Pois como a estrutura foi projetada nos anos 60, foram utilizadas, obviamente, as normas da época. O projeto de reforço estrutural adotou o seguinte sistema de encaminhamento dos pilares cilíndricos existentes, formando assim uma coroa armada com 6 centímetros de espessura. Quer dizer, pegou-se o pilar existente, obviamente que antes fez todo o tratamento, e nós vamos ver isso na frente, e se fez uma coroa circular armada com 6 centímetros de espessura, passando os pilares a ter um diâmetro de 68 centímetros. Vamos ver os dados desses pilares, já que nós estamos falando do seu encaminhamento. Nessa coroa tem 20 ferros ou armaduras, como queiram, de 12,5 milímetros a cada 10 centímetros. O aço é o CA50, nervurado, com comprimento de 4,3 metros de cada barra longitudinal do pilar. Falando agora das armaduras transversais, que são os estribos, com 4,2 milímetros a cada 5 centímetros. O aço usado foi o CA60, liso e dobrados com ganchos nas pontas e transpasse de 30 centímetros entre o ferro que existia e o novo ferro que nós estamos colocando, cuja cada barra tem 4,3 metros. A capacidade portante dos pilares originais, conforme avaliado na verificação preliminar do projeto, era de 200 toneladas força. Já com a capacidade do reforço estrutural, passou para 400 toneladas força.
dobrou, né, gente? O material de reparo utilizado, que é muito importante, foi um grout com resistência característica à compressão de 50 megapascal. Uma senhora resistência. O que é o grout? Só para a gente recordar, nós já sabemos de outros vídeos. Grout é um microconcreto fluido de alta resistência, com grande fluidez, capaz de preencher pequenos vazios. Além disso, tem boa aderência ao substrato, é autoadensável, portanto não precisa, às vezes, nem de forma, e de baixa viscosidade. Ele pode ser usado, esse grout, com pedrisco, na relação 1:3, onde 1 é o pedrisco e 3 é o grout, nos reforços. Ele ainda pode ser bombeável, e já que nós estamos falando tanto do grout, vamos dar um pequeno exemplo prático e comercial. Um grout comercial é o Sika Grout 250. Então vimos bem o que é o grout. A armadura nova foi calculada como a armadura principal do pilar, considerando a armadura antiga inexistente, quer dizer, o calculista não considerou mais a armadura existente, devido ao avançado processo de corrosão nelas existentes ou instaladas. O sucesso do reforço deve-se aos seguintes fatores: o custo, a disponibilidade de mão de obra especializada, e aí é bom que se diga, como tudo foi gratuito, as equipes treinaram os próprios moradores para fazer a função de peão da obra. A disponibilidade de materiais e equipamentos adequados também fez o sucesso do reforço e algumas restrições durante a operação de reforço. Assim terminamos a parte intitulada O Projeto de Reforço Estrutural. Agora vamos para a execução da obra propriamente dita. As etapas de reforço estrutural passam pelas seguintes itens. Primeiro é a preparação do substrato, isso a gente sabe bem. E vem ser o quê? A limpeza do substrato, que nada mais é do que a limpeza desses 16 pilares circulares. A montagem das armaduras, como vimos. A preparação das formas. A preparação do grout, material de reparo, que acabamos de ver até com uma certa profundidade, que é um microconcreto fluido. A concretagem com grout. A concretagem com grout vem ser o que se chama recomposição da estrutura, no caso dos pilares, ou reparo dos pilares. Finalmente a desforma e finalmente a cura, que é de muito importância. E eu sugiro que toda cura seja no mínimo de 7 dias seguidos e 3 vezes ao dia. Essa é a minha experiência. A primeira etapa de execução do reforço consistia na preparação do substrato, como a gente acabou de ver. Ou seja, foram retiradas as partes soltas dos pilares e, em seguida, toda a sua superfície foi lavada, importantíssimo, com jato de água sob uma pressão mínima de 10 megapascal, de modo a remover toda a poeira constante no substrato pilar, as partículas soltas, os poluentes do meio ambiente e as impregnações superficiais. De forma que essa primeira etapa da execução da obra é de fundamental importância. Após isso, ou seja, após a superfície limpa, foi aplicada uma ponte de aderência de base mineral anticorrosiva. A ponte de aderência é para ligar o substrato antigo ao concreto novo, que seria a coroa circular. Então, para a mistura dessa ponte,
foi utilizado um misturador mecânico de baixa rotação, com uma quantidade de água e tempo de mistura definido pelo fabricante. Quer dizer, já vem na embalagem, até a obtenção de uma pasta. Logo a seguir, foi aplicada a pasta no concreto em toda a sua superfície, que é o pilar, através de um pincel tipo brocha. Posteriormente, foi aberto no piso do prédio e escavou-se em volta do bloco de fundação a fim de ver a sua integridade. Então foram executados furos intercalados no bloco de fundação para a ancoragem das novas barras de armadura longitudinal dos pilares de reforço, que são aquelas barras que a gente já falou agora, há pouco tempo, de 4,3 metros de comprimento. Para a ancoragem química foi aplicada a resina de base epóxica. Depois de todas as... Quer dizer, essa resina é exatamente para fixar a barra nos furos. Depois de todas as barras longitudinais dos pilares devidamente inseridas nos furos do bloco de fundação, passou-se para a execução da armadura transversal, que são os estribos. Foi adotado um cobrimento interno da coroa circular de no mínimo 2 centímetros e externo de 3 centímetros também no mínimo, através do uso de espaçadores de plástico. A forma foi metálica padrão, utilizada para o reforço de todos os 16 pilares. Vamos marchando para o fim mais esse artigo que eu escrevi, que é a nova vida útil do edifício União, em São Paulo. Ressalto, então, vamos falar um pouquinho dos resultados e as discussões. Os resultados dos ensaios de resistência à compressão, do Grout, apresentaram valores bem superiores ao determinado em projeto, que era de 50 megapascal, resultando em média uma resistência de 65 megapascal. Uma senhora resistência que corresponde a 650 kgf por centímetro quadrado. Ressalte-se ainda que o reforço foi projetado para suportar sozinho toda a carga do pilar, desprezando a resistência do pilar original. Foi desprezada. Só se viu de substrato. Logo, a sua armadura foi calculada como sendo a armadura principal, em função do problema de corrosão nas armaduras originais. Tem-se que a carga máxima atuante no pilar mais solicitado é de 200 toneladas de força, sendo que a capacidade resistente, considerando só o reforço, é da ordem de 400 toneladas de força. Por fim, vamos chegar às considerações finais deste segundo artigo e do quinto vídeo. Atualmente era em 2011, foram reforçados os pilares mais críticos do subsolo e do térreo, como vimos no início, e são as considerações finais. Existem ainda outras etapas a serem realizadas para alcançar a segurança definitiva da estrutura, como, por exemplo, a demolição das lajes do 8º pavimento, que se apresentavam também com grande risco estrutural. O projeto do edifício União foi iniciado em 2011, embora ele seja de 1960, só foi possível se realizar devido às várias parcerias firmadas entre as principais, a PHD Engenharia, que é do meu grande amigo e doutor e pós-doc, doutor Paulo do Lago Helene, e ajudou gratuitamente com uma consultoria de concreto e que deu também, ele, Paulo Helene, o projeto de reforço de recuperação e da estrutura do edifício. É bom que se diga que só assim foi possível
e a Gerdau também deu a sua participação, dando de graça a ferragem, as armaduras. Portanto, encerramos aí, agradecemos mais uma vez pela gentileza da atenção e peço que divulgue para os amigos, colegas e parentes e se inscrevam quem nunca se inscreveu e quem já se inscreveu, faça a sua visualização. Muito obrigado e até o 6º vídeo.